Muito bem, estamos aqui retornando para os nossos estudos sobre os órgãos da Justiça Eleitoral e estávamos falando especialmente do Tribunal Superior Eleitoral, não é? Bem, quando nós falamos sobre o Tribunal Superior Eleitoral, a gente observou o seguinte, a respeito de algumas vedações na composição do TSE, não foi? Então nós vimos que não poderão compor o TSE e essa vedação ela se estenderá até o 4º grau, onde nós vamos ter cidadãos que tenham entre si parentesco, ainda que por afinidade, até o 4º grau, sendo esse vínculo legítimo ou vínculo ilegítimo, excluindo-se neste caso o que tiver sido escolhido por último. Uma outra vedação importante é que a nomeação dos advogados não poderá recair em cidadão. Quantos advogados são que compõem o TSE? 2, né? Então nós temos 2 advogados que são indicados pelo STF e nomeados pelo presidente da República. Então a nomeação dos advogados não poderá recair em cidadão que ocupe cargo público de que seja demissível ad nutum, que seja diretor. Esse demissível ad nutum é aquele de livre exoneração e nomeação. Nomeação e exoneração. Que seja diretor, proprietário ou sócio de empresa beneficiada com subvenção, privilégio, isenção ou favor em virtude de contrato com a administração pública, ou que exerça mandato de caráter político, federal, estadual ou municipal. Então, essas são as vedações para a composição do Tribunal Superior Eleitoral. Ok? Não se esqueça disso. O Tribunal Superior Eleitoral, a extensão desse vínculo vai até o 4º grau. Aí nós falamos sobre a questão da distribuição dos cargos no Tribunal Superior, tanto o presidente quanto o vice-presidente do tribunal. Falamos que o corregedor-geral será um do STJ, né? O Código Eleitoral ele trazia a seguinte nomenclatura, que para corregedor-geral de Justiça Eleitoral, um dos seus membros. Só que muita atenção, vem a própria Constituição Federal de 88 e atualiza esse dispositivo, né? Falando o seguinte, olha, o Corregedor-Geral de Justiça Eleitoral será um dos ministros que são oriundos do STJ. Sobre a questão do Corregedor-Geral Eleitoral, nós falamos sobre a responsabilidade desse corregedor fiscalizar a regularidade dos serviços eleitorais, não é? Ele vai observar em cada unidade da federação e pelos cartórios eleitorais se aquelas eleições, se o processo ele está ocorrendo da forma correta. Então a responsabilidade do corregedor é justamente observar pela regularidade dos serviços eleitorais em todo o país, porque o corregedor é geral e veja que o Tribunal Superior Eleitoral ele tem essa jurisdição nacional, não é? E pela orientação de procedimentos e rotinas a serem observados pelas corregedorias eleitorais. Daqui a pouco nós vamos começar a tratar dos tribunais regionais eleitorais e verificaremos, claro, que cada TRE terá um corregedor regional eleitoral, não é? Bem, a Corregedoria Geral, as atribuições do Corregedor Geral, elas são fixadas pelo TSE. Foi questão de prova na Fundação Carlos Chagas, TRE São Paulo, tá? Então, as atribuições do Corregedor Geral Eleitoral são fixadas pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral. Veja, o artigo 17 do Código, ele traz o seguinte para nós. As atribuições do Corregedor Geral serão fixadas pelo TSE. Vimos isso. No desempenho das atribuições, o Corregedor-Geral se locomoverá para os estados e territórios em quais situações? Primeira situação, por determinação do TSE. Claro, né? O Tribunal Superior Eleitoral determina ao corregedor que ele se locomova para os estados para observar como está acontecendo o processo e os serviços eleitorais. 2. A pedido dos tribunais regionais eleitorais. 3. A requerimento de partido deferido pelo TSE. E 4.
sempre que entender necessário. Sempre que o próprio corregedor-geral entender necessária a sua locomoção para os estados, ele assim o fará, porque o próprio código assim prevê, tá? Os provimentos emanados da Corregedoria Geral vinculam os corregedores regionais que lhes devem dar imediato e preciso cumprimento, ok? Bem, então sobre os corregedores gerais, beleza. Em relação às deliberações do TSE, veja só, isso aqui é importante. O Tribunal Superior Eleitoral, ele sempre vai deliberar, qual que é a regra geral? A regra é que ele delibere por maioria de votos presente a maioria dos membros. Então, é a regra geral. Só que nós vamos ter situações em que será necessária a presença de todos os membros. Caiu agora no TRE Pernambuco pela banca CESP. Tá? Quando que será esses casos? Por exemplo, quando houver situações de perda de diplomas, né? Ações de perda de diploma, quando houver ação de anulação geral de eleições, indeferimento de candidatura. Nessas 3 situações, será necessária a presença de todos os membros. Então, a regra geral, maioria de votos, presente a maioria dos membros. A exceção, a necessidade da presença de todos os membros vai ocorrer quando? Para indeferimento de pedido de registro de candidatura, anulação geral de eleições ou perda de diplomas. Essa é a exceção. Começamos a falar sobre as competências, então aqui no material eu enumero para você as principais, na verdade todas as competências, mas no quadro anteriormente eu coloquei para vocês aquilo que é importante para a prova. Falei sobre a questão do registro e cassação de registro, não foi? De partidos políticos, diretórios nacionais e candidatos a presidência e vice-presidente da República. Falamos sobre os conflitos de jurisdição entre os tribunais regionais e os juízes eleitorais de estados diferentes. Temos uma outra competência importante que foi objeto de prova já, que é a respeito da suspeição ou impedimento aos seus membros, ao procurador-geral e aos funcionários da sua própria secretaria. Tratou de suspeição, tratou de impedimento dos próprios membros do TSE, é o próprio TSE que vai processar e julgar essa suspeição ou impedimento, tá? Bem, vimos a questão do esvaziamento da função do TSE para julgar crimes eleitorais. Então, a própria Constituição Federal de 88 atualiza isso. Nós fizemos aquele quadrinho onde eu fui bem detalhista, né? Esse quadro ele está aqui, né? Também no material. A questão do processar e julgar originariamente habeas corpus ou mandado de segurança em matéria eleitoral se esvaziou também. Com a Constituição Federal de 88, não é mais competência do Tribunal Superior Eleitoral processar e julgar habeas corpus ou mandado de segurança em matéria eleitoral. O artigo 102 da Constituição, inciso 1º, diz assim: a competência agora será do STF para processar e julgar mandado de segurança contra ato do Presidente da República, competência do STJ para processar e julgar mandado de segurança contra ato de ministro de Estado e competência da Justiça Eleitoral para o mandado de injunção. Então veja, se cair na sua prova que julgar mandado de segurança, habeas corpus em matéria eleitoral relativos a atos do Presidente da República e ministros de Estado e dos tribunais regionais eleitorais, não é mais competência do Tribunal Superior Eleitoral, tá? Muito bem. As outras competências que ocorrem, que caem muito pouco nas provas, eu nem vou ficar discutindo isso com vocês, porque a presença dessas competências é muito pouca, né? As impugnações à apuração do resultado geral, proclamação de eleitos, agora esse aqui cai muito. Os cargos de presidente e vice-presidente da República, a competência para a expedição de diplomas
é do Tribunal Superior Eleitoral. Então é o TSE que expede os diplomas de presidente e vice-presidente da República, tá? Os pedidos de desaforamento dos feitos não decididos nos TREs dentro dos 30 dias da conclusão do relator, né? A questão de reclamação contra os seus próprios juízes, não é mais o TSE que faz esse julgamento, passou para o próprio CNJ, tá? Ação rescisória, a competência do TSE em sede de ação rescisória limita-se à revisão de seus próprios julgados que tenham analisado o mérito de questões relativas à inelegibilidade. Então veja, o que é uma ação rescisória? Eu quero desconstituir um julgamento, não é? Algo que já foi julgado, transitado em julgado. A competência do TSE agora é limitada quando se tratar de questões relativas à inelegibilidade no caso de ação rescisória. Eu disse para vocês que o próprio Tribunal Superior Eleitoral, ele possui competência recursal, não foi? Quando eu disse que possui competência recursal, eu disse para vocês que eles receberão decisões dos TREs, onde os tribunais regionais eleitorais vão entrar com recurso ao TSE. Duas modalidades estão previstas no artigo 276 do Código, que é o recurso especial e o recurso ordinário. Essas duas modalidades, elas serão destinadas ao TSE e o TSE é responsável por isso. Em regra, as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, elas são terminativas. Ou seja, o que isso significa? Que não caberia recurso, né? As decisões do TSE não cabem recursos, são terminativas. Mas veja só, o TSE, ele recebe recursos dos TREs para poder resolver, não é? O artigo 281, ele estabelece o seguinte, 281 do Código, tá? Diz: são irrecorríveis as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, exceto, então a regra é que são irrecorríveis, as que declararem a invalidade de lei ou ato contrário à Constituição Federal e as denegatórias de habeas corpus ou mandado de segurança, das quais caberá recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal, interposto no prazo de 3 dias. No TSE, então, as decisões são terminativas. Em regra, não caberia recurso para nenhum órgão superior. Só que nós temos uma exceção. Qual que é essa exceção? Cabe, por exemplo, recurso ao Supremo Tribunal Federal de duas maneiras. Eu tenho chamado recurso ordinário. O recurso ordinário, quando houver um ato que for contrário à Constituição Federal ou um ato contrário à lei, cabe recurso ao STF. E recurso extraordinário, quando for uma denegação de habeas corpus ou mandado de segurança. Então, duas modalidades de recurso ao STF: recurso ordinário e recurso extraordinário. Ordinário, quando for um ato contrário à própria Constituição Federal, e extraordinário, quando denegar habeas corpus ou mandado de segurança, tá? Outras competências são privativas agora do TSE. Elaborar o regimento interno, como eu já falei, organizar a sua própria secretaria, a Corregedoria Geral, propondo ao Congresso Nacional a criação ou a extinção de cargos administrativos e a fixação dos respectivos vencimentos, provendo-os na forma da lei, conceder aos seus membros licença e férias, assim como afastamento do exercício dos cargos efetivos, aprovar o afastamento do exercício dos cargos efetivos dos juízes dos TREs, propor a criação de TRE na sede de territórios, quando houver, né? E se houver território, é o TSE que propõe a criação de um TRE na sede desses territórios. Propor ao Poder Legislativo aumento do número dos juízes de qualquer TRE, indicando a forma desse aumento, né? Então, o TSE que propõe então, ao Poder Legislativo o aumento dos membros dos TREs, que em regra são 7 membros, mas que, claro, nós temos que levar em conta que poderá ter uma composição superior segundo o Código,
não é? Segundo o Código, porque de acordo com a Constituição Federal não tem, são membros fixos. E lembrando, se houver a propositura de mais membros, lembrando que tem que ser membros na composição ímpar. 7, 9, 11, par não, porque como que eles vão resolver e decidir ações? Né? Não pode dar empate, então muito cuidado. Além disso, fixar a diária, fixar as datas para as eleições do presidente e vice-presidente, senadores e deputados. Essa competência se esvaziou. Por que se esvaziou? Porque a própria lei das eleições, a lei 9.504 de 97, ela estabelece para nós aí as próprias datas das eleições, que serão realizadas no primeiro domingo de outubro do ano eleitoral para o primeiro turno e o segundo turno no último domingo de outubro, não é? Aprovar a divisão dos estados em zonas eleitorais ou a criação de novas zonas, expedir as instruções, que são as resoluções, já falamos sobre isso, fixar a diária do corregedor geral, dos regionais e auxiliares, que estarão em diligência fora da sede, enviar ao presidente da República lista tríplice organizada pelos tribunais de justiça nos termos do artigo 25. Bom, para a gente estudar isso aqui, daqui a pouco, quando a gente começar a falar sobre os TREs, eu vou explicar isso daqui melhor, tá? Responder sobre matéria eleitoral às consultas, então nós temos aqui a função consultiva, autorizar a contagem dos votos pelas mesas receptoras, requisitar força federal necessária ao cumprimento da lei, de suas próprias decisões ou das decisões dos tribunais regionais que o solicitarem e para garantir a votação e a apuração, organizar e divulgar a súmula de sua jurisprudência, e o nosso curso estará atualizado com todas as súmulas, né, com as 71 súmulas hoje atuais. Bem, requisitar funcionários da União e do Distrito Federal, publicar boletim eleitoral. A questão do boletim eleitoral foi substituído pela revista de jurisprudência do TSE, tá? Tomar quaisquer outras providências que julgar convenientes à execução da legislação eleitoral. Muito cuidado, porque veja, a prova pode trazer que as competências privativas do TSE, elas são números clausus, ou seja, se encerra, ou não há possibilidade de mais competências. Tá falso. O próprio inciso de número 18 diz que o Tribunal Superior Eleitoral pode tomar quaisquer outras providências que julgar convenientes à execução da legislação eleitoral. Ok? Bem, vistas essas competências, é claro que você vai ter que ler. Aquelas que eu coloquei no quadrinho são as principais. Essas outras você vai ter que decorar em casa. Tá? Você vai ter que dar uma lida nesse material 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes até essas competências internalizarem o seu ser. Não é? Vamos agora passar para o novo órgão da Justiça Eleitoral, que são os tribunais regionais eleitorais. Então, tribunais regionais eleitorais. Bom, então nós vamos falar aqui da composição e daqui a pouco das competências. Composição e competências. Muito bem. Quando eu falo de composição e competência dos TREs, primeiro aspecto que nós temos que tratar é o seguinte: os tribunais regionais eleitorais, eles são órgãos de segunda instância. Ficam entre ali os juízes e o Tribunal Superior Eleitoral. Outra característica: os tribunais regionais eleitorais, eles terão jurisdição no Estado. Então, a jurisdição do TRE é uma jurisdição estadual. Ok? Bem, então, órgãos de segunda instância, jurisdição estadual.
além de possuir jurisdição estadual, a sede dos TREs será na capital de cada estado. O que isso significa dizer? Significa que se eu tenho 27 estados, 26 mais um da Distrito Federal, eu vou ter 27 tribunais regionais eleitorais. E lembre-se, a sede na capital do estado. Sede na capital do estado respectivo. Por exemplo, se eu estou falando do TRE de Minas, a sede do TRE de Minas, Belo Horizonte. Se eu estou falando do TRE Mato Grosso, sede do TRE Mato Grosso, Cuiabá. TRE Bahia, sede Salvador, e assim sucessivamente, tá? Então a sede dos tribunais regionais eleitorais vai ocorrer no âmbito do estado, na sua devida capital. Não se esqueça disso, tá? Então, tribunais regionais eleitorais, segunda instância, jurisdição estadual, sede na capital do estado. Muito bem. Vamos agora falar então sobre a composição dos tribunais regionais eleitorais. Composição. Os tribunais regionais eleitorais, segundo é estabelecido, eles serão compostos. Lá no TSE nós temos 7 membros, não temos? 3 que são do STF, 2 que são do STJ e 2 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral. Nos tribunais regionais eleitorais, eu terei 2 desembargadores do Tribunal de Justiça do estado respectivo. Então, se eu estou analisando o TRE de Pernambuco, serão 2 desembargadores do Tribunal de Justiça do estado de Pernambuco, né? Esses desembargadores, eles são juízes de direito que subiram de carreira, de segunda instância, não é? Então, eu tenho 2 desembargadores do Tribunal de Justiça, eu tenho 2 juízes de direito do Tribunal de Justiça do estado respectivo, também, né? Os juízes de direito de primeira instância. Muito bem. Eu terei um juiz do TRF, se a sede daquele estado for sede de Tribunal Regional Federal. No Brasil, nós temos apenas 5 estados atuais que são sedes de TRF. Então, eu terei um juiz do TRF ou um juiz federal. Um juiz do TRF ou um juiz federal. E vou ter também 2 advogados. Isso. 2 advogados. Notável saber jurídico. Notável saber jurídico e idoneidade moral. Dois advogados, notável saber jurídico e idoneidade moral. Só que agora, diferente do TSE, porque lá no TSE nós tínhamos os advogados que eram indicados pelo STF e nomeados pelo presidente da República, não é? Agora não. A indicação desses advogados, será feita pelo Tribunal de Justiça do estado respectivo e a nomeação, ela continua sendo feita pelo presidente da... Vou colocar só PR, igual eu fiz da última vez, tá? Presidente da República. Então, veja, esses advogados que vão compor os tribunais regionais eleitorais, eles são de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Tribunal de Justiça do estado respectivo e são nomeados pelo presidente da República.
Então veja só, quando eu falei sobre a questão dos advogados, agora nós vamos ter o seguinte esqueminha, olha. Eu tenho aqui o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça, ele envia 2 listas tríplices. Então nós temos aqui a primeira lista tríplice, temos aqui a segunda lista tríplice, que é encaminhada ao Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral abre um prazo para impugnação. Se não houver impugnação, encaminha ao presidente da República, que assim fará o quê? A nomeação. Muito bem. Então aqui o presidente da República faz a nomeação dos advogados que compõem o Tribunal Regional Eleitoral. Então grava comigo. 2 desembargadores do Tribunal de Justiça. Repete aí dentro da sala, para você gravar. 2 juízes de direito do Tribunal de Justiça. 1 juiz do TRF ou 1 juiz federal. Para você saber, você vai ter que sempre observar aqui o regimento interno do tribunal para descobrir se vai ser TRF, um juiz do TRF ou um juiz federal, tá? 2 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Tribunal de Justiça e nomeados pelo presidente da República. Aí aqui nós temos o processo desses advogados, como que vai tramitar até a sua nomeação. Bem, lá no TSE eu fiz também a distribuição de funções, não fiz? Bem, quem será, por exemplo, o presidente e o vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral? E aí? Olha, tá vendo esses 2 desembargadores aqui? Desses 2 desembargadores, um vai ser o presidente do TRE e o outro será o vice-presidente do TRE. Então, o presidente do TRE e o vice-presidente do TRE, ele será um dos desembargadores. Um desembargador será o presidente e o outro será o vice-presidente, tá? Bem, lembra que lá no TSE eu também distribuí a função do corregedor geral eleitoral? Só que no TRE eu não tenho a função do corregedor geral eleitoral. Eu vou ter a função do corregedor regional eleitoral. O corregedor regional eleitoral será quem, professor? Excelente pergunta. Aí você vai fazer um asterisco para mim aqui. Lembra qual que é a função do corregedor regional eleitoral mesmo? A função do corregedor regional eleitoral é de fiscalizar os serviços eleitorais, para ver se eles estão acontecendo da forma correta, da forma como deveriam acontecer. Então, olha, anote aí. O corregedor regional eleitoral poderá ser um dos membros do TRE ou acumular a função com a de vice-presidente deste tribunal. Acumular a função com a de vice-presidente do tribunal. Então, olha, o corregedor regional eleitoral poderá ser um dos membros do Tribunal Regional Eleitoral ou acumular a função com a de vice-presidente daquele tribunal, tá? Então, desta forma que nós estabeleceremos aí essa função do corregedor regional eleitoral. Então, esse corregedor regional eleitoral, agora no âmbito estadual, ele vai fiscalizar o seu próprio estado. Ele fiscalizará a critério do próprio Tribunal Regional Eleitoral. Se ele mesmo considerar a necessidade, a importância de fiscalizar as zonas eleitorais sob a sua supervisão, ele pode ir se locomover para esses tribunais regionais eleitorais, não é? Então, olha só, as atribuições do corregedor regional eleitoral, elas serão atribuídas para que eles se locomovam
para as próprias zonas eleitorais para fiscalizar esses serviços, tá bom? Então veja só, temos aqui o Tribunal Regional Eleitoral como segunda instância, jurisdição estadual, sede na capital do estado. Temos aqui a composição desse tribunal regional, falamos um pouquinho sobre o corregedor regional, quem vai ser esse corregedor, né? Ele pode acumular a função com a de vice-presidente ou qualquer um dos membros. Onde que eu vou encontrar isso? No Código Eleitoral? Não. Sempre você tem que analisar, olha, vou colocar aqui, ó, ver regimento interno. Então, sempre você vai ter que analisar o regimento interno para poder observar quem é o corregedor regional eleitoral no âmbito daquele tribunal. Tá certo? Muito bem. Os tribunais regionais eleitorais, eles também vão deliberar por maioria de votos presente a maioria dos membros. Só que tem exceção trazida pela Lei 13.165 de 2015. Então, vamos aqui, vocês vão anotar esse quadro, que esse quadro é importante, que ele trata então da nossa composição do Tribunal Regional Eleitoral. E nós vamos passar agora para os nossos slides e observar o que nós já tratamos e o que nós não tratamos ainda sobre esses aspectos iniciais na composição dos tribunais regionais eleitorais. Tá? Então veja só, deixa eu apagar aqui, né, porque senão fica difícil da gente até ler o material. Na composição dos tribunais regionais eleitorais. Tá? Então veja só, deixa eu apagar aqui, né, porque senão fica difícil da gente até ler o material. Nesse slide aqui nós estamos tratando, no primeiro slide sobre o TRE, falando sobre a questão onde que ele será localizado, qual que será a sede do Tribunal Regional Eleitoral, né? Eu expliquei para vocês que nós temos aí um TRE para cada estado, então você pode observar nessa tabelinha aqui Acre, Ceará, Rio de Janeiro, todos os estados. Né? Falamos sobre a composição do TRE, essa composição no mínimo, no TSE, mínimo 7 membros, nos TREs 7 membros fixos. Falamos sobre as características desses tribunais regionais eleitorais, a respeito da sua devida composição. A gente nós gastamos um tempão para explicar para vocês a composição, e a composição está prevista lá no artigo 120 da Constituição Federal. Aqui nós temos uma tabelinha, né, com a composição desses TREs. Aqui está o processo de escolha dos advogados dos tribunais regionais eleitorais, que nós também comentamos no nosso quadrinho. Não é? Aqui a distribuição das funções do corregedor regional eleitoral, do presidente, do vice-presidente do tribunal. E quanto às deliberações, nós estávamos falando justamente sobre as deliberações, não era? Bem, quando eu falo de deliberação, eu tenho que lembrar o seguinte: regra geral, para deliberar, decidir acerca de determinado fato, é importante que haja a maioria de votos em sessão pública presente a maioria dos membros. Só que muita atenção a esse parágrafo 4º. Foi até matéria de prova do TRE Pernambuco agora nesse final de semana, nesse ano de 2017, versando sobre esse conteúdo. Olha só. As decisões dos tribunais regionais eleitorais sobre quaisquer ações que importem cassação de registro de candidatura, anulação geral de eleições ou perda de diplomas somente poderão ser tomadas com a presença de todos os membros. Então, a regra geral, maioria dos votos, presente a maioria dos membros. Quando será necessário todos os membros? Nesses 3 casos. Primeira hipótese, cassação de registro. Segunda hipótese, anulação geral de eleições. Terceira hipótese, perda de diplomas, presença de todos os membros. Aí vem o parágrafo 5º dizendo: no caso desse parágrafo 4º, da necessidade da presença de todos os membros, se ocorrer impedimento de algum juiz, será convocado o suplente da mesma classe.
ok? Muito bem. Dando prosseguimento, falamos sobre a questão da Corregedoria Regional Eleitoral e vamos agora estabelecer as principais competências dos tribunais regionais eleitorais, tá? Bem, lembra que lá, quando a gente tratou sobre o TSE, nós fizemos um quadro sobre as competências principais do Tribunal Superior Eleitoral? Nós faremos aqui a mesma coisa agora com os tribunais regionais eleitorais, tá? Então vamos aqui, você vai colocar para mim assim, olha, competências tribunais regionais eleitorais. Bom, a primeira competência, vou colocar primeira aqui, lembrando que são as principais, as mais presentes na prova, tá? Primeira, processar e julgar originariamente o registro e o cancelamento de registro dos diretórios estaduais e municipais de partidos políticos, bem como de candidatos a governador, vice-governador, membros do Congresso Nacional e assembleias legislativas. Então, olha, primeiro, processar e julgar, não é? Processar, julgar, registro e, veja que não é cassação de registro, é que nós estamos falando de cancelamento de registro de diretórios de partido político. Que tipo de diretórios são esses? Diretórios estaduais e os diretórios municipais. Muito bem. Outra competência. Quando se tratar do registro aos candidatos de quais cargos? Registro de candidatos. Quais cargos? Vamos lá. Governador de estado. Aí quando a gente fala de governador, automaticamente nós falamos do vice. Os membros do Congresso Nacional são os deputados federais. Temos aqueles que pertencem ao Senado Federal, que são os senadores. Então, registro de candidatos do governador, deputado federal e senadores, membros do Congresso Nacional, não é? Os das assembleias legislativas, que são os deputados estaduais, e o das câmaras, no caso nós falamos da Câmara Distrital, que são os deputados distritais. Então a responsabilidade do TRE, ela se esgota para esses cargos. Muita gente confunde achando que senador é responsabilidade do TSE. Não, senadores será responsabilidade do próprio Tribunal Regional Eleitoral. Tá bom? Bem, terceira competência importante, os conflitos de jurisdição. Conflitos de jurisdição. Conflitos de jurisdição entre juízes eleitorais do mesmo estado. Porque se for juízes eleitorais de estados diferentes, a competência é do TSE. Conflitos de jurisdição entre juízes do mesmo estado. Ok? Então, conflitos de jurisdição entre juízes do mesmo estado. Na aula passada nós já tratamos sobre a questão do julgar os crimes eleitorais, né? No caso, os tribunais regionais eleitorais, os membros do TRE, quando cometem crimes comuns ou crimes eleitorais,
Quem julga é o STJ. Mas o TRE, ele também é responsável por julgar crimes eleitorais de quem? Dos juízes eleitorais quando cometem crimes eleitorais. Então, julgar crimes eleitorais. E é bem importante você marcar isso, crimes eleitorais, porque se for crime comum é Tribunal de Justiça. Crimes eleitorais de juízes eleitorais. Né? Bom, os tribunais regionais eleitorais, eles também terão competência recursal. Competência recursal para resolver casos que vêm do juiz. Competência recursal para resolver ações dos juízes eleitorais. Não é? Então, resolver. Então, tem essa competência recursal para resolver ações que vêm dos juízes eleitorais. Muito bem. Além disso, nós temos como competência a elaboração do seu próprio regimento interno. Elaboração de regimento interno. Isso mesmo. Cada tribunal regional eleitoral elaborará o seu próprio regimento interno. Então, o TRE Pernambuco elabora o seu próprio regimento interno, TRE São Paulo elaborará o seu próprio regimento interno, TRE Minas elabora o seu próprio regimento interno, tá bom? Muito bem. Veja, elaboração do regimento interno. Lembra que lá no TSE eu falei também que é competência do TSE processar e julgar originariamente a suspeição ou impedimento dos seus membros em determinados casos. Né? Suspeição vem de suspeita, então tem um caráter relativo, e impedimento tem um caráter absoluto. Bem, nos TREs eles também possuirão essa competência. Então cabe aos tribunais regionais eleitorais resolver a suspeição ou impedimento dos seus próprios juízes, tá? Então, suspeição e impedimento dos seus próprios juízes. Muito bem. Essas competências são as principais dos tribunais regionais eleitorais. Vamos agora para o slide e vamos dar uma passada nas competências, nas demais competências, e eu vou pedir para vocês irem assinalando aquelas que eu acho mais importante, tá bom? Então vamos lá? Bem, falamos sobre a questão do registro e do cancelamento de registro, falamos sobre os conflitos de jurisdição, não é? Quando se tratar de juízes eleitorais do respectivo estado. Falamos sobre a questão da suspeição ou impedimento aos seus próprios membros, ao procurador regional, que se trata aqui do próprio Ministério Público, aos funcionários da sua secretaria, assim como aos juízes e escrivães eleitorais. Muito cuidado, porque a nomenclatura escrivão eleitoral, ela entrou em desuso. Hoje nós substituímos essa expressão por chefes de cartório, tá bom? Os crimes eleitorais cometidos pelos juízes é competência dos TREs. Veja, julgar os recursos, lembra aquela competência recursal que eu disse? Dos atos e das decisões proferidas pelos juízes e pelas juntas eleitorais, das decisões dos juízes eleitorais que concederem ou denegarem habeas corpus ou mandado de segurança. Nós falamos no início do bloco em relação às decisões dos TREs, né? O que a gente precisa saber é o seguinte: os tribunais regionais eleitorais, as decisões dos tribunais regionais eleitorais, elas são irrecorríveis. Mas teremos situação, então vamos colocar aqui, ó, recursos dos tribunais regionais eleitorais. Então imagine o seguinte, tá aqui o TRE, não, vamos fazer o seguinte, nós temos aqui juízes
juntas. Juízes e juntas, certo? Dos juízes e juntas, cabe recurso? Cabe recurso. Esse recurso cabe a quem? Aos tribunais regionais eleitorais. Dos tribunais regionais eleitorais, o próximo órgão é o Tribunal Superior Eleitoral. Então aqui nós envolvemos os 3 órgãos, na verdade os 4. Os 4 órgãos do Poder Judiciário Eleitoral, tá? Então nós temos os juízes eleitorais, nós temos as juntas eleitorais, temos os tribunais regionais eleitorais e temos o Tribunal Superior Eleitoral. Os juízes e as juntas, em determinadas ações, podem entrar com recursos aos tribunais regionais eleitorais. Em regra, as decisões dos TREs são terminativas, mas vem o artigo 276 do Código Eleitoral e fala o seguinte: olha, cabe recurso ao TSE e nós temos 2 modalidades de recurso ao TSE. Eu tenho o recurso ordinário e eu terei o chamado recurso especial. Fiquem calmos, porque nós vamos ter uma aula no nosso curso só sobre recursos eleitorais, onde nós vamos estudar quais são os recursos ordinários e quais são os recursos especiais. Nesse momento, o que basta para você é essa introdução, tá bom? Então, recursos ordinários, recursos especiais. Ao do TSE, cabe recurso? Em regra, as decisões do TSE também são terminativas, mas há a possibilidade do chamado recurso ordinário ao STF, recurso ordinário, e também recurso ao STF com outra nomenclatura, que é o recurso extraordinário. Então, cabe essas modalidades recursais para o Supremo Tribunal Federal, que é uma instância máxima do Poder Judiciário, nessas 2 formas, ordinário e extraordinário. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: em regra, as decisões dos tribunais regionais eleitorais elas são terminativas, mas que cabe recurso ordinário e especial ao Tribunal Superior Eleitoral, assim como estabelece o próprio Código Eleitoral, o artigo 276. Beleza? Muito bem. Veja só, galera. Quando eu falo de competências agora privativas dos tribunais regionais eleitorais, que são as competências que menos caem em provas, mas cabe aqui a gente fazer uma leitura e depois em casa você, obviamente, vai ler esse material, né? Olha, primeira competência, elaborar o regimento interno. Então, cabe a cada TRE elaborar o seu próprio regimento interno. Competência 2, privativa. Organizar a sua própria secretaria e a corregedoria regional, provendo-lhes os cargos na forma da lei e propor, veja, propor ao Congresso Nacional, por intermédio do TSE, porque sempre nós temos que levar em conta que o TSE é a instância máxima e tem que ficar sabendo de tudo que está acontecendo. A criação ou supressão de cargos e a fixação dos respectivos vencimentos. Terceira competência, conceder aos seus membros do próprio TRE e aos juízes eleitorais licença e férias, assim como afastamento do exercício dos cargos efetivos, submetendo quanto àqueles, a decisão à aprovação do Tribunal Superior Eleitoral. O que eu quero levar a vocês como macete é porque sempre que vocês observarem a palavra aprovar é a competência do TSE. Sempre é o TSE que aprova alguma coisa nessa seara eleitoral, e principalmente em relação às competências, tá bom? Palavrinha aprovação é palavrinha mágica para nós. Bom, continuando. Fixar a data das eleições de governador e vice-governador. Essa fixação de data de eleição aqui, gente,
ela está esvaziada, porque nós sabemos que agora a lei de número 9.504 do ano de 97, ela estabelece justamente que primeiro turno das eleições, primeiro domingo de outubro. Se houver segundo turno, será no último domingo de outubro, ok? Bem, quinta competência, constituir as juntas eleitorais. Olha só, constituir as juntas eleitorais e designar a respectiva sede e jurisdição. Lembra, junta eleitoral é um órgão da Justiça Eleitoral temporário e quem vai ser responsável pela constituição desta junta é o Tribunal Regional Eleitoral, que vai designar também para esta junta eleitoral a sede e qual será a responsabilidade desta junta. Sexta competência, indicar ao Tribunal Superior Eleitoral as zonas eleitorais ou sessões em que a contagem dos votos deva ser feita pela mesa receptora. Vamos entender aqui, eu acho que já é o momento de entendermos a diferença que existe entre circunscrição, que é diferente de zona eleitoral. Circunscrição, diferente de zona eleitoral, diferente de seção eleitoral. Muito bem. Veja só. Suponhamos que aqui seja, tá vendo esse quadrado, retângulo, sei lá. Tá vendo esse quadrado? Vamos imaginar que esse quadrado seja um estado. Esse meu estado, ele é dividido em municípios. Então, vamos dividir o nosso estado em municípios. Cada um desses pedaços, então, agora, é um município. Ok? Eu tenho municípios maiores, tenho municípios menores, normal, né? O nosso estado será a nossa circunscrição, chamada então de circunscrição estadual. Eu posso ter uma circunscrição municipal? Posso. Então aqui é a minha circunscrição estadual. Muito bem. Dentro do estado não tem municípios? Por exemplo, esse município aqui, em regra, um município equivale a uma zona eleitoral, que é uma divisão judiciária de competência eleitoral. Nós vamos ver quando estudarmos os juízes eleitorais, que é o próximo órgão, que para cada zona eleitoral eu vou ter um juiz eleitoral ali na sua competência, tá? Que vai ficar titular de uma zona eleitoral. Só que dependendo da extensão do município, imaginemos que esse município ele seja maior, ele seja desse tamanho. Aqui, olha, nesse mesmo município, eu posso ter uma outra zona eleitoral. Porque de acordo com a extensão de um município, eu posso ter mais de uma zona eleitoral. Zona eleitoral A, zona eleitoral B. Então, as zonas eleitorais é a divisão judiciária da circunscrição. Em regra, um município equivale a uma zona eleitoral, mas eu vou ter situações em que um município poderá ter mais de uma zona eleitoral. Bem, então o que é a seção eleitoral? A seção eleitoral nada mais, nada menos é que o local de votação. As escolas, normalmente a gente vota em escolas públicas, né? Cada salinha de aula é uma seção eleitoral. A seção eleitoral é onde estará localizada as mesas receptoras de votos, os mesários. Quem aí já foi mesário? As mesas receptoras, compostas pelos mesários, ficarão localizadas nas sessões eleitorais, responsabilidade de receber os eleitores para que eles possam efetuar o voto. Então essa é a diferença fundamental que existe entre circunscrição,
zonas eleitorais e sessões eleitorais. E claro, mesas receptoras, não é? Bom, dando continuidade ao estudo das competências dos tribunais regionais eleitorais, vejamos. Vimos essas aqui. Apurar com os resultados parciais enviados pelas juntas eleitorais os resultados finais das eleições de governador e vice, membros do Congresso Nacional e expedir os diplomas. Enquanto o TSE expede diploma de presidente e vice-presidente da República, os TREs expedirão os diplomas de governadores, deputados federais, estaduais, distritais e senadores. Mas por que eu não estou detalhando isso daqui? Nós vamos ter uma aula, meu amigo, só para falar sobre sistema eletrônico de votação, para falar sobre apuração, totalização, diplomação dos eleitos. Fique tranquilo que nós vamos voltar nisso daqui, tá? Inciso 8º, responder consultas, só que atenção, enquanto o TSE, quem pode fazer perguntas ao TSE? Consultas. Autoridade com jurisdição federal e partido político, não é? E órgão nacional de partido político, perdão. Nos TREs, os legitimados são a autoridade pública, não falo mais em autoridade com jurisdição federal, então autoridade pública ou partido político. Não é mais o órgão nacional de partido. Aqui nós temos o partido político. 9º. Dividir a respectiva circunscrição, olha só, agora você sabe o que é circunscrição, em zonas eleitorais, submetendo essa divisão, assim como a criação de novas zonas, à aprovação do TSE. Lembra da palavrinha mágica aprovação? Então, quem aprova o TSE? Eu tenho uma circunscrição, aí eu tenho uma... Imagine um município. Eu falei que, em regra, o município corresponde a uma zona eleitoral. Mas imagine que cresceu tanto o município que há necessidade de dividir esse município em mais zonas eleitorais para facilitar a organização judiciária eleitoral. Não é? Quem vai aprovar, quem propõe essa divisão aí é o TRE, mas quem aprova? TSE. Tá? 10ª. Olha, aprovar a designação do ofício de justiça que deva responder pela escrivania eleitoral durante o biênio, na verdade, pelos chefes de cartório. 12º, requisitar força necessária ao cumprimento de suas decisões, solicitar ao Tribunal Superior Eleitoral a requisição de força federal, né? Então o TRE solicita ao TSE para que venha uma força federal para auxiliar durante as eleições. 13º, autorizar no Distrito Federal e nas capitais dos estados, ao seu presidente e no interior aos juízes eleitorais, a requisição de funcionários federais, estaduais ou municipais para auxiliarem os escrivães eleitorais, na verdade não mais escrivães, chefes de cartório, quando exigir o acúmulo ocasional de serviço. Acumulou o serviço, posso usar então servidores do âmbito federal, estadual ou municipal para organizar e administrar isso, não é? 14ª competência. Requisitar funcionários da União e ainda no Distrito Federal e em cada estado ou território, funcionários dos respectivos quadros administrativos no caso de acúmulo ocasional de serviço. 15º. Aplicar as penas disciplinares de advertência e suspensão até 30 dias aos juízes eleitorais. 16º. Cumprir e fazer cumprir as decisões e instruções do TSE, porque é um órgão superior, nada mais que justo cumprir as decisões do TSE. 17º. Determinar, em caso de urgência, providências para a execução da lei na respectiva circunscrição. E 18º, organizar o fichário dos eleitores do Estado, né, para título de eleição. Bem, nós vimos aqui então, eu sinalizei anteriormente as principais competências dos tribunais regionais eleitorais, sinalizamos as principais competências do Tribunal Superior Eleitoral, mas isso não significa que se esgota naquilo. Vocês viram aí uma série de competências importantes a serem tratadas, que podem vir a ser cobradas na sua prova. Qual que é a sua responsabilidade? Pegar essas competências, pregar aí na cabeceira da cama e toda noite, né? Ou de dois ou três dias,
ler essas competências. Hoje eu vou ler as competências do TSE, hoje dos TREs, amanhã dos juízes, juntas, e assim sucessivamente. Você tem que fazer essa leitura para que você não perca pontos no dia da prova. Estudar as competências depende do esforço de vocês. Não basta assistir uma aula, a gente lê as competências aqui, porque são muitas, não é? E só isso não basta. Tem que ficar atento ao estudo diário dessas competências, tá bom? Falamos sobre o TSE, falamos sobre os TREs. Próximo bloco, falaremos sobre os juízes, finalizaremos com as juntas eleitorais e resolveremos questões de concurso. Tudo bem? A gente se vê em breve. Bons estudos para vocês e até logo. Tchau, tchau. Olá, meus amigos. Sou o professor Luiz e estou aqui para fazer um convite muito especial. Você acabou de assistir uma aula demonstrativa aqui do Lá Concurso, uma aula específica para o concurso do TRE Paraná 2017. Nós aqui do Lá Concurso, nós separamos apenas, olha só, 30 aulas do nosso curso. Este curso nós vamos perfazer aí mais de 130 aulas para vocês, ó. Mais de 130 aulas, nós separamos apenas 30 aulas do nosso curso e colocamos como demonstração no YouTube para que você aí avalie a qualidade do nosso curso. O nosso curso completaço do Lá Concurso TRE Paraná 2017 por apenas 10 mensalidades de R$20. É isso mesmo, 10 mensalidades de R$20. Você vai ter um curso completaço com esses professores que você acabou de assistir. Gente, o melhor custo-benefício da internet e espero vocês aqui no LAC. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique LAC.